favor, então, gostaria de convidar o senhor Adalberto Maluf, da BID, para, então, as suas palavras, por favor. Muito bom para a gente falar sobre armazenamento de energia. Armazenamento e geração distribuída são dois temas que crescem muito a nível mundial. Cada vez mais a consolidação das renováveis traz a necessidade de armazenamento. Eu vou passar aqui rápido essa parte da introdução aqui da BYD, que todo mundo conhece, mas a gente realmente é uma empresa de baterias. Foi assim que a BYD foi fundada, um pesquisador, o cara que revolucionou a bateria de lítio a nível moderna. E a consolidação das baterias ajudou muito a consolidar as renováveis, a eletromobilidade. E hoje, após aí uma queda de quase 90% do preço das baterias nos últimos 10 anos, o storage, o armazenamento, cresce a nível mundial numa velocidade muito grande. E certamente no Brasil também a gente vai ver cada vez mais dessas aplicações. A gente tem hoje uma fábrica de baterias em Manaus, montando as baterias importadas, e o nosso objetivo é fabricar célula aqui no Brasil. Por isso que a gente vem aí com alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa linha. Hoje a BYD vem expandindo a sua fábrica de módulos solares fotovoltaicos, vamos para 500 megas o ano que vem, produzindo supermódulos, módulos de até 670 watts, e um foco muito grande em pesquisa e desenvolvimento, porque os módulos solares fotovoltaicos são enquadrados no PADIS, o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, onde foi feito o laboratório da Unicamp, nosso próprio laboratório, Usina Laboratório, também lá em Campinas, onde a gente tem, na prática, várias aplicações de baterias com diferentes tecnologias solares fotovoltaicas, e esse laboratório é aberto. Então, todos os nossos parceiros, clientes que queiram ir visitar. Hoje a gente tem 3 grandes projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento no Brasil, de bateria. O primeiro, aqui esse do meio, feito junto com o CPQD, é um projeto de segunda vida de baterias, aprovado na chamada 22, é um projeto muito legal, desenvolvendo aí o BMS, essas aplicações de baterias antigas de ônibus, de veículos elétricos, que são operadas depois para sistemas de armazenamento. O segundo projeto, que é o nosso PPB, o Processo Produtivo Básico, em Manaus, com pesquisa aplicada para o desenvolvimento de novos materiais, novas aplicações para produzir célula no Brasil. E o terceiro ali, que a gente lança no início do ano, que é um projeto de P&D interno, que o pessoal de P&D chama de Fênix, que também é um projeto de segunda vida de bateria para uso de aplicações solares fotovoltaicas, tanto off-grid quanto on-grid também, para fazer backup e tudo mais. Então, a gente vê que esses 3 projetos hoje vêm avançando bastante a nível Brasil. O Brasil tem condição de ser um grande líder nisso, para a gente ter todas as reservas dos minérios estratégicos, sermos muito bons nessa área eletrônica de potência. A gente vai ver depois a apresentação da PHB, que é uma das pioneiras no Brasil, líder do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, de know-how de fazer esses tipos de sistemas. Esse projeto com o CPQD já está hoje bastante avançado, no sentido de desenvolvimento tanto de um hardware quanto um software para essa segunda vida de bateria. Então, essas baterias da segunda vida, em tese, elas vão ser bem mais baratas do que uma bateria nova. Então, é muito importante todos os instaladores, integradores, estarem também antenados nesses resultados para poder ver a viabilidade. Já foi desenvolvido um BMS, já foi desenvolvido o software ali, o hardware, para finalizar isso. A gente tem aqui já lá no nosso laboratório os protótipos dessas primeiras células de reuso, como seriam, E agora caminha-se muito para o desenvolvimento de uma montagem final e um produto novo para ser homologado e certificado. Então, quem sabe aí até o ano que vem a gente já tem esse produto do ponto de vista comercial disponível. Então, as baterias de lítio, obviamente, elas requerem certificados de segurança muito grandes. Acho que todos sabem aqui que a BYD, a gente é uma das líderes mundiais em todas as químicas, Então, a gente produz desde o lítio-cobalto, NMC, mas a bateria de fosfato de ferro-lítio, a LFP, do nosso ponto de vista, se consolida como a principal bateria, a principal química para armazenamento no mundo, em função dela ser a mais segura de todas. Ela é a única que supera aí vários dos testes de segurança,
ela é relativamente sustentável do ponto de vista ambiental também, porque o ferro é um mineral muito fácil de ser reciclado, né, ser reutilizado. E, dentre as químicas de lítio, ela é aquela que tem a vida útil maior. Então, a gente vê os sistemas de armazenamento com 8, 10 anos de garantia. É claro que existe espaço para todas as químicas de armazenamento, inclusive chumbo ácido, né? Aqui no Brasil a gente tem fabricantes importantes, com sistemas aí bastante consolidados, mas no nosso entender, a bateria de lítio ela tem algumas vantagens muito grandes, por requerer uma área muito menor, né? Por precisar de assim, menos espaço para você desenvolver o projeto, e, obviamente, embora seja mais caro, ele tem uma vida útil muito maior, então o custo operacional dele acaba sendo menor, né? Então, a gente vende no Brasil já há alguns anos as baterias mais antigas nossas, a B-Box, seja ela em baixa voltagem, alta voltagem, hoje com mais ou menos 8 anos de garantias desses produtos, né? Então, você tem pelo menos aí uns 50 projetos já pelo Brasil, desde projetos off-grid, por exemplo, lá na Ilha do Cardoso, em São Paulo, na Ilha do Mel, no Paraná, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, projetos de batalhão de fronteira no Amazonas, muitos projetos de telefonia, né, que usam ali baterias também nas antenas, projetos que já ganharam prêmios de design, de inovação, em casas, por exemplo, aqui do lado esquerdo, o projeto lá de Alto Paraíso, né, do Carlos Mangabeira, um arquiteto muito conhecido, lá fez um projeto muito famoso. O Barco Hotel, por exemplo, em Amazonas, né, que faz hoje transporte turístico para o barco. Então, você vê, antigamente você tinha ali uma configuração com baterias de fosfato, baterias de chumbo ácido, né? E aí depois trocou por 5 baterias B-Box, então total 69 kWh, e a redução do peso aí foi de 6 vezes a mais nessas baterias, né? Agora, na Intersolar, a gente acaba de lançar novos tipos de bateria, pacotes que serão comercializados a partir do ano que vem, baterias um pouco mais premium, né, um pouco menores, também que são expansíveis, chegando aí a quase 900, 1 megawatt-hora, né, praticamente, de bateria. Então, você tem também as baterias low voltage, que já são hoje adaptadas a praticamente todos os inversores, todos os sistemas aqui no Brasil. Estamos trazendo também as baterias de high voltage, né, de alta voltagem também para alguns tipos de aplicação, também todas conectadas na rede, também baterias premium, que a gente chama, que são expansivas para tamanhos um pouco maiores, né? A gente lança também nosso novo produto chamado eBank, que ele tem um perfil um pouco diferente, ele é muito focado no residencial, ali um design um pouco diferente, ele é muito modular. Então, você vai subindo ele ali 7, 14 quilowatts e opera 220 volts, né, monofásico, então é um produto diferente, que serve tanto para backup, emergência, quanto para outros tipos de solução. Um aplicativo, né, que a gente lança também, junto com as baterias, óbvio, para fazer o monitoramento, e também os grandes sistemas de armazenamento, que desde a chamada 21 também da ANEEL, a gente tem muitos projetos espalhados pelo Brasil, como esse que foi um dos primeiros do Brasil com bateria de lítio, 1,3 megawatt-hora, feito pela Alsol da CEMIG, né? Se eu não me engano, o projeto de P&D termina esse ano, né? Então a CEMIG vai lá, depois vai retirar a bateria para eles, né? O pessoal da CEMIG disse, não, o sistema solar pode até ficar lá na Alsol, mas a bateria eu levo, porque essa bateria é incrível, né? É uma bateria que consegue jogar praticamente 30 megawatt-hora todos os meses de energia no horário de pico. É uma coisa incrível, você tem um sistema solar, abastece a bateria, aí das 6 às 8 da noite esse sistema abastece as vizinhanças. A gente vê isso a nível mundial, que os sistemas de storage se consolidaram muito com as renováveis. Aqui, por exemplo, um sistema nosso de 6 megawatt-hora lá no Reino Unido, que faz essa integração da renovável e também regulagem de frequência. É um projeto outro aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que é 31 megawatts, e um pouco menos de armazenamento, 12,2 megawatt-hora.
também fazendo regulagem de frequência junto com eólicas, né? E o que a gente vê, segundo pesquisas e estudos hoje da IRENA, Agência Internacional de Renováveis, é que o armazenamento ele se consolida cada vez mais como o cérebro, o centro, né, do controle dessa rede multidimensional, que vai ter vários tipos de geração, vai ter geração distribuída, consumidores, veículos elétricos, casas com GD, casa que consome sol do veículo elétrico. Então, é uma grande mudança e um fortalecimento cada vez maior, na visão da Agência Internacional de Energia, da geração própria, da geração próxima da carga. Né, estamos aqui no Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que certamente todos nós acreditamos nessa tendência, né? GD aí passou 7 gigas, o Brasil agora, nesse último mês, passou 11,5 gigas de solar, né? Serão aí mais de 5,5% do consumo de energia já no Brasil, uma coisa incrível, né? A gente saiu de 1% há poucos anos atrás. Então, esses tipos de projetos se consolidam com múltiplas aplicações. Por exemplo, esse projeto nosso lá no Reino Unido, são 2 grandes projetos, mas aqui um deles tem 53 megawatts, 57 megawatt-hora, e basicamente ele faz regulagem de frequência para a rede, trazendo muita inteligência. Então, o Brasil que tem sol durante o dia, vento à noite, né, biocombustíveis e biomassa complementares ao ciclo hídrico. Então, a gente, com bateria, teria como ter grandes usinas e grandes sistemas. Pensa o caso da Bahia. A Bahia é literalmente abençoada por Deus. Tem vento todo dia à noite, tem sol todo dia. Né? Eu acho que o pior lugar da Bahia deve ser melhor do que o resto do mundo de geração, né, pela quantidade de sol e vento que a gente tem aqui de renováveis. Então, esses tipos de projetos crescem muito, cada vez mais múltiplas aplicações, como esse projeto nosso em Exen, também no Reino Unido, são aí quase 50 megawatt-hora, que faz várias coisas. O mesmo sistema faz backup, regulagem de frequência, de potência, renováveis e várias ações. Então, a gente já tem pelo menos 7 anos, né, vendendo esses sistemas pequenos a nível mundial, cerca de 60 países já têm baterias nossas, mais de 210 mil instalações a nível mundial. Na Austrália, por exemplo, na Alemanha, que são os 2 maiores mercados, a gente briga ali, empata com a número 1, né, brigando pela primeira posição. Aqui, por exemplo, no Afeganistão, né, a sede das Nações Unidas, muitos projetos espalhados pelo mundo, mais de 26 anos de experiência com bateria, trazendo essa solução, né? E agora, mais recente, o desenvolvimento da famosa bateria Blade, que é aquela que a gente acredita que vai revolucionar o mundo. Né? Todo mundo sabe que a BYD também é a 2ª maior fabricante de carro elétrico do mundo, né? A Tesla é a número 1, nossa concorrente, e agora a Tesla anunciou que vai comprar essa bateria Blade da BYD, né? Hoje a bateria Blade é a única bateria de lítio, por exemplo, que passou até hoje o teste de perfuração. Pois pode pôr no Google ali, ver os vídeos. A bateria de lítio vem, é perfurada e não pega fogo e não explode. É uma coisa incrível, né? Bateria de lítio conseguir fazer isso. Então, essa química é a mesma fosfato de ferro-lítio, mas é uma nova técnica de fazer baterias. Então, os sistemas de armazenamento serão muito mais expansíveis em função dessa bateria, que ela é muito mais fininha, né? E a gente pretende aí trazer em escala um pouco maior os novos armazenamentos chamados Cube, né, que vão ser feitos com ela, aí em escala um pouco maior, outdoor, você precisa de menos estrutura. Então, cada vez mais a gente vai ver, né, o storage, o V2V, a segunda vida, a terceira vida de bateria, que é feita depois, por exemplo, nas subestações, na rede de transmissão como um todo, né? Então, muitas inovações sendo criadas dentro desse ecossistema, da GD, a bateria, o armazenamento, blockchain, né, o próprio veículo elétrico também como solução. Cada vez mais a gente vai ver a mobilidade como um serviço, né? No futuro, nossos filhos provavelmente não vão querer comprar carro, né? Eles vão só consumir o serviço carro. E por que a energia não pode ser igual? A energia como um serviço, né? Quem sabe até a portabilidade. Então, o crescimento da GD se consolida nesse setor. A gente tem hoje uma estrutura muito grande aí de pós-venda para poder apoiar, né? Lembrando que a BYD ela não vende
os sistemas ali para o instalador, ela vende só para os grandes distribuidores, né, distribuidores médios, mas a gente vem tentando crescer também essa estrutura de apoio para poder ajudar os nossos distribuidores e os instaladores deles para poder se consolidar. Né? Assim como a gente viu ano passado, ganhamos o Prêmio Europeu de Tecnologia lá de Storage. Isso mostra que a tecnologia está hoje numa maturidade muito grande e vai continuar crescendo bastante, não só a nível Brasil, quanto a nível mundial, porque para a gente faz todo sentido viabilizar esse mercado, adensar a cadeia. Temos algumas das maiores reservas dos minérios estratégicos, inclusive lítio. Então, certamente, a gente vai ser um grande player desse processo todo. Muito obrigado a todos. Bem, em nome da organização, nós agradecemos, então, ao senhor Adalberto Maluf, da BID.